Olá pessoal, então hoje apresento para vocês um exercício resolvido para ajudar na prática. Então será inclusive pedido um exercício semelhante a esse no contexto da disciplina. Então vocês podem utilizar até como analogia para resolver e também para fixar o conhecimento. Então esse é o nosso enunciado, né? Então iremos exercitar os conceitos de herança, agregação, polimorfismo de inclusão, que é o polimorfismo de herança, classes abstratas e interfaces, né? Então a nossa implementação inicial é essa implementação do diagrama de classes, digamos assim, que está representado aqui. Temos um personagem que tem uma idade e você pode obter a idade, ajustar a idade e andar com esse personagem. O personagem possui um estado, o estado personagem. Note que esse estado personagem, essa classe, tem uma diferença sutil em seu nome, ela está em itálico. Em UML, relembrando, isso quer dizer que essa classe é uma classe abstrata. Em outras palavras, não pode haver objetos instanciados a partir dela. Ok? Então, além dessa classe ser abstrata, ela tem uma operação que também é abstrata. Então, a operação andar, que recebe como parâmetro um personagem dessa classe daqui, é uma operação que não tem implementação. É uma operação abstrata. O estado do personagem pode ser de 3 tipos: uma criança, jovem ou adulto. Como essas 3 classes são concretas, quer dizer, eu posso instanciar objetos a partir delas, então elas têm a obrigação de implementar a operação abstrata que foi herdada, a operação que não tem implementação, que é andar, que recebe personagem. Tá joia? E o retorno, eu esqueci de comentar, é void, não há retorno. Tá ok? Então esse aqui é nossa primeira questão. Então vamos implementar esse diagrama de classe respeitando o comportamento de cada método, conforme descrito aqui. Então vamos lá, vamos criar primeiro as classes, né? Personagem. Vou criar um outro projeto. Eu vou chamar de personagem. Ab personagem. Pronto. Então vamos criar um pacote aqui. BR. UFAL. Aracom. POO. Vou chamar de lab personagem, que é melhor. Pronto. Vou criar a primeira classe, personagem. Personagem, ele tem idade inteiro. Então, private, idade. Personagem tem um construtor. O construtor que instancia um personagem com a idade informada. O estado do personagem deve seguir as mesmas regras do método setIdade. Ah, beleza. Então, vamos criar os outros métodos, né? O construtor, já eu... O construtor dele aqui tem um para idade, já faço ele, né? Get idade, retorno o valor, o setIdade e o andar. Pronto. SetIdade, vou criar o padrão, depois eu altero, né? Public é void, andar é void. Void andar. Beleza. Então vamos seguindo aqui. O personagem é construtor. Construtor que instancia um personagem com a idade informada. O estado do personagem deve seguir as mesmas regras do método setIdade. Então, moço, se segue as mesmas regras do setIdade, vamos chamar ele. Implementar 2 vezes a mesma coisa. This.setIdade. Pronto. O getIdade retorna o valor, a implementação padrão já atendeu. O setIdade altera o valor da idade do personagem. Se idade for menor ou igual a 15, o estado do personagem deve ser criança. Se idade... Opa, tem uma regra de negócio aqui, né?
tem uma regra de negócio, né? Dica: use o operador instance of para verificar se há necessidade de mudar o estado do personagem. Muito bem. Então, vamos lá. Vou deixar por enquanto assim, ó. Esse cara aqui, vou deixar ele implementar. Porque ele, para implementar, ele quer que altere o estado, né? O estado do personagem. Só que a gente não criou ainda as classes do estado do personagem. Então, vamos deixar esse cara aqui para já já. Né? O set idade, por enquanto, não está implementado. Né? Vamos criar as outras classes. Estado. Opa, tá tudo troncho maiúsculo aqui. Estado personagem. Estado personagem, ele não tem atributo, mas tem uma operação andar, né, que recebe personagem. Então, public void andar personagem P. Agora, se vocês observarem, deixa eu dar um zoom aqui. Opa. O personagem, o estado do personagem, vocês percebem, fica claro aí no vídeo que esse nome está em itálico e que o nome da operação também está em itálico. Fica nítido no vídeo. Diferente do jovem, por exemplo, ó, que não está itálico e o andar não está itálico. Mas o itálico, ele tem um significado em UML que é informar que o que estiver em itálico na classe é abstrato. Então, essa classe é uma classe abstrata. E essa operação também é abstrata. O que significa algo abstrato? É algo que não tem implementação. No caso da operação, é uma operação que não tem implementação. Eu não vou ter o corpo aqui do método, porque ele não é método, ele é operação. Então, ele é um ponto e vírgula, e eu aqui vou dizer que ele é abstrato. Ele é abstract. Beleza? Então, se ele é abstract, quer dizer que esse método não é um método, é uma operação. Ele não tem implementação. Se uma classe tem algum método que não tem implementação, então a classe não pode ser instanciada. Concorda? Porque se eu instanciar um objeto dessa classe e pedir para executar esse método, ele vai executar o quê? Se não tem implementação. Então a gente indica que essa classe não pode ser instanciada colocando o abstract também na classe. Então, a classe é abstrata, quer dizer, ela não pode ser instanciada. Né? E a operação abstrata, quer dizer, ela não tem implementação. Né? Eu só especifiquei a assinatura dela sem implementação nenhuma. Tá? Porque o estado do personagem é algo muito genérico. Quem vai implementar são as classes concretas, que vão redefinir, sobrescrever essa operação e colocar uma implementação para ela. Beleza? Então, o estado personagem, né, ele só tem uma operação abstrata, já tá fechado. Vamos agora criar mais uma classe. Criança. Criança herda de estado personagem. Tá? Então, criança herda de estado personagem. Aí esse erro que está dando, ele está dizendo, olha, você está herdando de uma classe abstrata. E você não é abstrato. Então, moço, você é obrigado a implementar o que essa classe não implementou. Porque ela tem o método abstrato andar. Então, se você não redefinir, não sobrescrever esse cara, eu não vou deixar você sossegado. Né?
ou a classe precisa ser abstrata, ou você redefine tudo que é abstrato. Não pode ter método, né, abstrato em classe concreta. Se a classe é concreta, ela tem que estar 100% implementada, né? Então, andar foi redefinido em criança. Então, a gente pode dizer assim, ó, andando como criança. Beleza. Hã? Beleza. Só para ficar, né, simples. Então, aqui, andando como criança. Beleza. O andar como criança vai fazer isso daqui. Aí vamos fazer a mesma coisa com jovem e adulto. Vocês vão achar ruim se eu copiar e colar a classe criança e só mudar o nome para poder a gente ganhar tempo? A única coisa que a gente vai mudar é o nome da classe, porque herda, e o andar, que agora é andar como jovem. E o adulto, né? Adulto. Então, adulto. Então, o adulto também herda de estado tal, e vai andar como adulto. Pronto. Tá? Então, a gente implementou a nossa hierarquia, só falta, digamos assim, terminar a implementação do personagem, né? Então, vamos lá. O personagem, a gente deixou um método vazio aqui, o andar, não tem nada. E agora, a gente fala em implementar o set idade, né? Um detalhe. O personagem, ele agrega estado. Quer dizer que, como é que eu poderia fazer? Eu ia dizer já, mas como é que eu poderia fazer a leitura desse diagrama? Eu poderia dizer que personagem, o quê em relação ao estado? O losango, ele dá um sentido, ele tem uma semântica própria. Quem lembra? Uma maneira de ler esse diagrama, né? A composição, isso aqui é uma agregação, composição, muito bem. Então, eu poderia dizer assim que o estado é parte do personagem, né? E o personagem é o todo, né? Em relação ao estado. Então, eu poderia dizer assim, olha, uma leitura livre em português. Eu poderia interpretar esse diagrama como, olha, o personagem possui um estado de personagem. Não é verdade? Não. O personagem possui a agregação ligada a ele. Ele possui um estado de personagem. Como aqui não tem nenhum número de cardinalidade, quer dizer que o personagem possui no máximo um estado. Quando não tem nenhum número na agregação, na associação, subentende-se o número 1, lembrando disso, né? Então, a maneira de eu implementar uma associação, ou uma agregação, que é um tipo de associação, é como? Quem lembra e poderia refrescar a nossa memória? Como é que eu digo no código que o personagem possui um estado de personagem? E no código da classe personagem? Essa agregação vai virar o quê? Alguém lembra? Deixa eu olhar o chat. Alguém lembra, pessoal? Alguém pode dizer? O personagem agrega estado, possui estado. Essa associação quer dizer que o personagem e o estado podem conversar a qualquer momento. Se podem conversar a qualquer momento, a maneira de ter uma referência permanente para o estado é por meio de um atributo. Então, eu poderia dizer private, estado, personagem. Poderia dizer que o personagem possui um estado. Beleza? O personagem possui um estado. Ficou claro isso daí? Show de bola. A agregação virou um atributo, né? Por quê? Porque o personagem ele consegue conversar com o estado dele, já que ele tem uma ligação com ele, uma associação, né? Então,
Indo agora para o enunciado, então aqui, ó, a gente tem a especificação, né, do que a gente precisaria implementar nessa primeira parte, né? Então, olha, o construtor, ele deve seguir as mesmas regras do set idade. Então, ele só repassou, a gente já fez, set idade. Pronto. O get retorna a idade, e o set idade, ele tem uma lógica aqui que a gente precisa ver, olha. Se a idade for menor ou igual a 15, o estado do personagem deve ser criança. Se idade maior do que 15 e menor do que 30, jovem. Se for maior do que 30, adulto. Na verdade, adulto jovem e adulto não jovem, né? Então vamos lá. Vamos lá. Então, a gente precisa primeiro ver a idade. Aí aqui tem uma dica. Use o operador instance of para verificar se há necessidade de mudar o estado do personagem. Vocês já ouviram falar do instance of em Java? A gente vai exercitar agora, de qualquer jeito, viu? Então, o instance of, ele é um operador condicional, né, ou booleano, digamos assim, que é lógico ele, né, booleano, para nos dizer se um objeto está na memória, né, é instância de uma classe que eu pergunto. É instância dessa classe? Sim ou não? Aí ele vai retornar verdadeiro ou falso. Tá? Então, vamos lá. Se. Então, primeiro eu vou atribuir a idade. This.idade. Idade. Então, o set idade já definiu a idade. Só que, além de atribuir a idade, eu tenho que mudar ou definir um estado, de acordo com essa idade. Né? Como diz aqui. Se for menor do que 15, eu preciso dizer que o estado é uma criança, caso ele já não seja. Então, ó, se idade menor do que 15 é menor ou menor igual? Menor igual. Se eu fizesse assim, não estaria tão estranho, tá? This.estado igual new criança, tá? Seria uma boa implementação também. Tá? Depois a gente melhora um pouquinho. Se não, se idade for menor do que 30, is.estado igual new jovem. Beleza. Se não, aí já é o caso contrário, não tem mais if, não. Se não, this.estado igual a new adulto. Então, do jeito que está aqui, a gente já está inicializando o estado de acordo com a idade. Agora, a questão, ela foi além. Ela disse, use o instance of para ver se você precisa mudar o estado. Quer dizer, se o estado já for uma criança, para que você gastar processamento para criar outro objeto na memória que também é criança? Percebe? Está entendendo a questão? Digamos que a idade era 10. Aí, quando eu dei o set idade 15. De 10 para 15 continuou sendo criança. Não precisava ter alterado o objeto do estado. Percebe? Ele iria criar outro objeto, mas que sendo do mesmo tipo. Ele iria mudar o objeto do estado. Só que era outro objeto do mesmo tipo criança. Ia só gastar processamento. Né? Assim, não ia mudar, digamos assim, o tipo do estado. Né? Então, aí nesse caso, a gente, se quisesse incrementar isso daí, a gente pode refinar. Né? O end, eu vou fazer assim, né? Só para a gente entender a lógica. Depois eu troco pelo e comercial. Tá? Então, só para a gente entender. Eu quero que a idade seja menor ou igual a 15 e aí vem duas coisas. Ou o estado
não existe ou ele não é criança. Beleza? Quer dizer, se a pessoa não for criança, ou então se o estado ainda for nulo, se eu ainda não tenho estado nenhum, é minha primeira idade, então, nesse caso, né, eu vou instanciar. Não tenho idade, não tenho estado, desculpa, instanciado. Né? Então, nesse caso aqui, eu poderia colocar. Já vou colocar do jeito certo, tá? Cadê o... Pronto, aqui. E aí eu vou colocar this ponto estado igual a nulo. Pronto. Então, se o estado for nulo, eu estou fazendo isso aqui, né? Ou this ponto estado instance of se o estado não for instância de criança. Beleza? Então, essa lógica, vamos conversar um pouco sobre ela para a gente entender. O instance of. O que é que o instance of faz? Olha aqui esse operador. Note que é uma palavra reservada da linguagem. Né? Ele mudou até a cor. Ele está querendo dizer assim, essa variável, estado, né? Que é o atributo estado. Essa variável aqui chamada estado. Né? A variável é de que tipo? Estado personagem. Mas eu estou perguntando, o objeto que está na memória dessa variável é instância da classe criança, quer dizer, foi dado um new em criança? Se foi, então ele é instância de criança. Aí eu neguei tudo isso aqui, ó. Essa exclamação é o not, tá? Então, em outras palavras, se o objeto que está lá na memória não for instância de criança, ou se não existir objeto nenhum, se ele for nulo, aí eu crio um objeto. Beleza? Ficou claro? Ótimo. Então, agora a gente vai colocar algo equivalente, digamos assim, nos demais ifs. Né? Pronto. Então, se for 30, a idade for menor do que 30, e eu não tenho estado, ou o estado é diferente de jovem, aí beleza. Aqui, se não, eu já não vou criar. Eu vou primeiro verificar se eu não tenho estado ou o estado não for adulto. Pronto, 7 idade, a gente já matou a charada. Vamos agora para as outras aqui, né? Pronto, o estado não tem implementação, né? Pronto, esse aqui é isso, né? A criança anda, né? A criança de X anos está andando. Ah, tem que imprimir isso aqui. Vixe, a criança de X anos está andando. Então, beleza. Então, note que o andar, na verdade, ele vai depender, o andar do personagem, ele vai depender do estado do personagem, percebe? O andar do personagem, ele vai andar, se for criança, ele vai andar como criança, de tantos anos, como ele disse. Se for jovem, vai andar como criança, como um jovem. Se for adulto, vai andar como adulto. Né? E o personagem ele pode mudar o estado no decorrer da sua vida. Começa como criança, pode se tornar um jovem e depois um adulto. Né? Então, o andar do personagem, na verdade, ele vai delegar para o seu estado. Diz ponto estado, ponto andar. Tá? Então, quando eu passo para o meu estado que eu quero andar, eu estou querendo dizer assim, olha, quando alguém pedir para o personagem andar, o personagem vai dizer, vem cá, eu preciso andar de acordo com o meu estado que eu tenho hoje. Se eu sou criança, eu ando como criança. Por isso que ele passou a bola para o estado. Beleza? Hoje a gente não está vendo o nome dessa maneira de programar, mas isso aí é um padrão de projeto. Tá? Eu já vou adiantar o nome dele. Esse é o padrão state.
né? O padrão de estado, né? E a gente vai voltar a ele em outro momento, tá? Não se preocupem, a gente vai voltar, teremos, né, uma boa parte das nossas aulas sobre padrões de projeto, né? Então, basicamente, a gente diz que o método andar da classe personagem, ele é dependente do estado. Então, ele delega o comportamento para o estado. Tá? Então, esse método andar, ele repassa a chamada para o andar do estado. Aí, dependendo do objeto, a gente acabou de ver polimorfismo. Dependendo do objeto, ele vai andar em quem eu dei o new, aí ele vai andar como criança, ou como jovem, ou como adulto. Mas o mesmo personagem. Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá. Por enquanto, vamos rodar. E aqui, como o estado espera um personagem como parâmetro, a gente passa o próprio personagem que recebeu a chamada, né? O this dele, né? Então, vamos criar um programa principal. Dentro da classe principal, aí eu vou criar o método main. Então, vamos lá. Beleza, implementamos, né? Implementamos a letra A. Crie uma classe principal personagem. Eita, chamei só de principal, deixa para lá. O método main deve instanciar um objeto do tipo personagem, denominado Manuel, com 7 anos de idade. Então, beleza. Vamos lá. Então, personagem Manuel, new personagem. New personagem que recebe uma idade de 7 anos. Pronto. Então, o Manuel, a gente já fez. Peça para o Manuel andar. Pronto. Então, Manuel andar. Altere a idade para 18 anos. 7, idade 18. Peça para ele andar de novo. Ande de novo, Manuel. Pronto. Altere a idade para 33 anos. 7, idade 33. Eu acho que é para andar de novo, né? Isso. Manuel, ponto, andar. Altere a idade para 12 anos. Aí é meio que voltar no tempo, né? Mas virtualmente tudo é possível. 7, idade 12 anos. E Manuel, ponto, andar. Beleza. Analise o comportamento do programa e responda. A gente vai responder essas perguntas agora, todos juntos, tá? O que aconteceu com o comportamento do Manuel quando alteramos a idade? O que aconteceu com o Carlos? Ah, não, isso aqui é porque eu alterei o exercício para simplificar e esqueci de tirar o Carlos da jogada aqui. Pronto, então, vamos só olhar a primeira pergunta e a última, tá? Então, o que aconteceu com o comportamento de Manuel quando alteramos a idade dele? Qual o recurso utilizado para mudar o comportamento em tempo de execução? Pronto. Só para a gente debater. Essas perguntas, na verdade, é para fazer a gente pensar, né? E conversar aqui, para bater um papo. Né? Então, vamos lá, já que a aula está na reta final. Então, vamos lá. Instanciei Manuel, que é um personagem. Né? Manuel, ponto, andar. Andando como criança, porque a idade dele foi de 7 anos. Né? 7, idade 18. Andando como jovem. 7, idade 33. Andando como adulto. 7, idade 12. Andando como criança. Tá? Vamos agora executar entrando nos métodos. Então, vamos para o construtor primeiro. Aí, o construtor do personagem, ele vai executar o 7 idade. Com 7 anos, né? Passando o parâmetro 7. Aí ele vai dizer, beleza, this.idade recebe idade 7. Se idade for menor que 15 e o estado for nulo, o estado inicialmente é nulo. Então, ele já entrou e instanciou aqui a criança.
Aí ele vai pedir para andar. Quando ele pedir para andar, ele vai dizer dis.estado.andar. Então ele delegou para o Estado, que atualmente é criança. Então, andando como criança. Tá? Se eu quisesse alterar a implementação aqui para mostrar a idade, eu poderia. Né? Andando como criança de... Né? Aí o personagem, né, o P, ó, p.getIdade X anos. Pronto. Tá? Andando, quando eu imprimi agora, ó, andando como criança de 7 anos. Por quê? Porque eu usei o this que o personagem passou para o andar do Estado, e agora esse this, que é um personagem, eu posso pedir o get idade dele, né? Em anos, nesse caso aqui. Né? Então, só para ilustrar. Aí, executei o andar. 7, idade 18. Aí ele vai dizer, olha, se a idade for menor que 15, não é. É menor do que 30 e o estado é diferente de jovem, então ele agora é jovem. Pronto. Quando eu pedir para andar, ele vai andar como um jovem. Beleza? Quando eu mudo para 33 anos, mesma coisa. Não é menor que 15. Não é menor que 30. Opa! E ele não é adulto. Então, mude para adulto. Andar. Andando como adulto. Depois virou criança de novo. Andando como criança de 12 anos. Né? Muito bem. Agora, se eu aqui desse um 7 idade 34, só para a gente fechar, tá? Eu já estou extrapolando aqui um pouco o horário. Então, só o que interessa. Então, eu já sou um adulto, porque eu vim por 33 anos. Andei como adulto. Quando eu tentar mudar a idade para 34, ele vai dizer, tem menor que 15? Não. É menor que 30? Não. Agora, ele já é adulto? Já. Então, não precisa instanciar o estado de novo. Né? Daí, a importância do instance of. Né? Beleza. E é isso. Essa parte. Né? Então, o que aconteceu? Graças à delegação da execução para o Estado, né? Então, o andar do personagem é delegado para o Estado, é deixado para o Estado. E aí, graças a isso, eu posso mudar a instância do meu estado entre criança, jovem e adulto em tempo de execução. Através de qual artifício? Através do polimorfismo de inclusão. Beleza? E aí a gente depois, né, pode alterar a implementação trocando a classe estado personagem por uma interface. Então, resumindo, né, a nossa implementação que foi realizada, aqui nós temos a classe personagem, que possui o atributo idade, e além disso uma agregação ao estado do personagem. Tá? Então tem o método setIdade, além do get, né? Tem o setIdade. O setIdade, ele ajusta o valor do atributo idade e, além disso, define qual o estado do personagem que precisa ser instanciado, qual o tipo de estado. Então, se a idade for inferior a 15 e eu ou não tenha estado ainda definido, ou, né, não seja criança, aí eu ajusto o estado como criança. Se já tem o estado definido e é criança, então eu não preciso instanciar novamente, né? Economizo uma instanciação. Caso contrário, se for abaixo de 30 e também não for um jovem, aí eu instancio jovem. Se for um caso contrário, acima ou a partir de 30, e eu não seja adulto, aí eu instancio o adulto. Ok? Lembrando que esse método setIdade também é chamado
pelo construtor, uma vez que ao inicializar, ao instanciar um personagem passando a idade, toda essa regra de criação do estado precisa ser obedecida. Então, para não ter redundância de código, não foi necessário repetir esses ifs e elses aqui no construtor, apenas chamando o método setIdade. E o ato de andar do personagem é um ato dependente de estado. Então, por isso, esse andar foi delegado ao estado. Tá? Então, a delegação quer dizer que, ao pedir para o personagem andar, ele repassa a chamada para o estado, se passando como referência. Olha o des aqui, tá? Esse detalhe é importante, ele se passa como referência, né? Então, por isso que o estado personagem, que é o tipo dessa variável estado, né? Ele espera um personagem no parâmetro da operação andar. Então, note que estado personagem é uma classe abstrata, e mais do que isso, ela também tem uma operação abstrata. Então, a classe não pode ser utilizada para instanciar objetos, e nesse caso ela não pode de forma alguma mesmo, porque a operação andar não foi implementada, ela também é abstrata. Isso obriga que os tipos, os subtipos, né, de estado personagem, criança, jovem, adulto, necessitam redefinir essa operação andar. Para ficar mais explícito, eu vou acrescentar aqui a anotação override para deixar claro que essa operação ela está sendo redefinida a partir da superclasse, né? Então, aqui nós estamos andando como criança de quantos anos? Aí a gente pergunta ao personagem que recebemos pela delegação. Get idade, anos. Tá? Mesma coisa para jovem, deixa eu acrescentar o override também, né? Andando como jovem, deixa eu acrescentar de tantos anos para ficar mais completo, né? Só que vai ser jovem. Jovem de tantos anos. Andando como adulto de tantos anos. Pronto. Então, quando a gente... E o override aqui, né? Para ficar mais explícita a redefinição, né, do método. Então, nesse caso aqui, nós fazendo a nossa última execução antes de ir para a próxima questão, tá? Então, vamos lá. Instanciamos o Manuel, andando como criança de 7 anos. setIdade, 18. Andando como jovem de 18 anos. setIdade, 33. Andando como adulto de 33 anos. setIdade, 34. Andando como adulto de 34 anos. setIdade, 12. Voltou a ser criança, 12 anos. Ok? Pois bem, então nós implementamos o diagrama de classes representado aqui, tá? Onde o personagem contém o estado, e o estado pode ser de um desses 3 tipos: criança, jovem e adulto. Então nós já resolvemos nossa primeira parte, né, do exercício. Nós implementamos o diagrama, né, criamos a classe principal para executar, e vamos analisar mais uma vez essas questões aqui, né? O que aconteceu com o comportamento do Manuel quando alteramos a idade dele? Então, o estado do Manuel, né, pôde, né, em alguns casos, ser alterado, né, quando mudou de uma faixa etária para outra, entre criança, jovem e adulto, né? Então, quando mudamos a idade dele, mudou a forma de andar, né? Ele andava como criança, como jovem ou como adulto. E qual o recurso utilizado para mudar o comportamento da pessoa, do Manuel? O recurso foi polimorfismo de inclusão. Então, a herança foi utilizada porque a gente, através da delegação, repassa a chamada do andar para o estado. Então, ao mudar o tipo do estado, o tipo do objeto do estado, né, consequentemente, pôde mudar a forma de andar.
Agora vamos alterar a implementação, trocando a classe abstrata estado personagem por uma interface e estado personagem. Tá joia? Então a gente vai alterar a implementação para uma interface. Então vamos lá. Vamos voltar para o modo de desenvolvimento aqui. Vamos criar uma interface. Cadê? Interface e estado personagem. Qual a operação que nós esperamos nessa interface? Lembrando que interface é uma classe puramente abstrata. Então nós esperamos uma operação que, nesse caso, o public é subentendido, não é, eu nem preciso colocar o public, porque subentende que toda operação de uma interface seja public. Mas se colocar também não está errado, tá? Então, andar que espera um personagem, tá? Tá aqui a nossa... Eu não preciso nem colocar o abstract, porque também subentende-se que toda operação de interface ela é abstrata. Então, e estado personagem. Então, vamos refatorar o nosso personagem, né? No lugar de ter, né, o tipo do estado como uma classe, nós temos agora uma interface e estado personagem. Qual o erro que aconteceu aqui? Por que aconteceu esse erro? Note que o tipo do estado não é mais estado personagem, o tipo do estado é uma interface. Então o erro é, como é que você vai instanciar uma classe para o objeto do estado se o tipo é incompatível? Por que o tipo é incompatível? Porque nós não sinalizamos que as classes criança, jovem e adulto implementam a interface, né, e estado personagem que acabamos de criar. Deixa eu abrir a interface aqui para a gente deixar, né, ela visível. Então, a classe criança ela implementa e estado personagem. Tá? Se a gente voltar aqui no personagem, o erro em criança já não existe. Só existe agora com jovem e adulto, porque nós não fizemos a mesma coisa, né? Implementes e estado personagem. Cadê o adulto? Foi o adulto mesmo, faltou o jovem. Implementes e estado personagem, tá? Nesse caso nós nem precisamos mais da classe abstrata, né? Porque afinal de contas ela está fazendo o mesmo papel da interface, está aqui meio que redundante, né? Então, se nós não precisamos mais dela, do jeito que está já roda, tá? Não tem mais erro. Vamos executar. Está aqui tudo executado com sucesso. Mas como a gente não precisa mais, vamos tirar, né? Então nós não precisamos mais da classe estado personagem. Poderíamos inclusive apagar a classe, se quiséssemos, né? Poderíamos apagá-la. Então podemos executar com certeza, né? Por quê? Porque o nosso personagem ele agora espera um estado do tipo, aí sim é um tipo puro. A interface, né, define apenas um tipo. Nesse caso, como a classe abstrata também era puramente abstrata, faz o mesmo papel da interface. Puramente que eu digo, só tem métodos abstratos, operações no caso, não tem nenhum método, né, implementado. Então, e estado personagem, a gente instancia como sendo criança, jovem ou adulto, né? Não há diferença, né, prática nesse caso entre uma classe puramente abstrata e uma interface, tá? Lembrando que a diferença básica entre interface e classe abstrata é que a classe abstrata não precisa ter operações abstratas. Eu poderia ter uma implementação genérica do andar, né, onde eu pudesse dizer, olha, estou andando de forma genérica, né? Poderia eventualmente ter isso daqui. Então, uma classe abstrata ela pode ter implementações, né, dos seus métodos. Nesse caso aqui, ela não tem nenhum método abstrato, mas ela em si é abstrata, tá? Então,
O que muda nesse caso é que, se a gente for olhar o nosso diagrama de classes, a operação andar, ela perderia o itálico, ela deixaria de ser, né, digamos assim, abstrata. Mas a classe, nesse caso, continuou sendo abstrata. Tudo bem? Ótimo. Então, vou voltar ao que estava para poder ficar compatível com o nosso diagrama, tá? Uma classe puramente abstrata. E é isso, né? Para a gente fechar, nós acabamos de fazer essa troca, né? E nós vimos que uma interface nada mais é do que uma classe puramente abstrata. A vantagem de se ter uma interface é que, de cara, por ela ser puramente abstrata, eu consigo, né, em uma classe, implementar mais de uma, caso eu tenha. Implementos, né, uma interface, vírgula outra, eu consigo ter vários tipos, né, associados a uma classe, várias interfaces que ela implementa. Isso é possível. Assim também como é possível ter herança entre interfaces. Uma interface pode herdar de outras interfaces, inclusive de mais de uma interface, I1, I2, I3, de quantas interfaces eu tiver especificado. Nesse caso eu não criei essas interfaces ainda, mas é possível, tá? Então posso ter herança entre interfaces, assim como eu posso pedir que uma classe implemente múltiplas interfaces também, né? Diferentemente de uma classe que não tem herança múltipla, né, em muitas linguagens de programação, como é o caso de Java, né, e C# também, né? C++ permite herança múltipla, mas a gente já sabe que isso aumenta muito a complexidade do código e pode trazer efeitos colaterais indesejados, né, dado o acoplamento alto que a herança entre classes nos dá. Tá joia? Então a gente fica por aqui. Qualquer dúvida, estou à disposição.